16 de abril de 2015, coletiva com Paulo Roberto Essel, aqui na sede, né, do PT, onde o partido se reúne normalmente, né, e a imprensa toda aqui presente falando sobre as ações, obras e ações do governo Paulo Essel até o dia 31 de março de 2015. Com a palavra, Paulo Roberto Essel. Barana, primeiro eu quero agradecer muito a tua presença aqui na sede do PT, onde está funcionando o nosso governo, onde está funcionando as nossas ações desde que nós saímos da prefeitura do dia 31 de março. E nesse período, desde 31 de março até agora, são muitas as pessoas que nos questionam sobre a obra tal, por que a outra obra não andou, por que a outra obra está parada, o que vai acontecer com a obra que estava prevista no orçamento participativo, enfim. Então o que a gente tem dito para as pessoas é que o estado em que nós deixamos essas obras, né, seja o estado em que se a obra estava acontecendo, se a obra estava programada, quando que essa obra iria ser iniciada, se a obra tinha licitação, se a obra tinha o recurso garantido, se a obra tinha determinado convênio, enfim. Cada obra tem uma especificidade. Então nós fizemos um levantamento, nós tínhamos aproximadamente 390 obras acontecendo, ou ações relacionadas a essas obras, como por exemplo projetos, né, acontecendo nesse período. Então nós sistematizamos, nós fizemos uma relação, obra por obra, o bairro em que essa obra está programada, né, o que está acontecendo, o valor, se já tinha valor previsto para essa obra, e o estado em que essa ação estava no dia 31 de março. E estamos disponibilizando isso para a população. Nós temos um site chamado somostodosbrusque.com.br. Essas ações estão previstas, estão demonstradas nesse site, né, até porque a população, nesse momento em que há essa turbulência política na cidade, muitas vezes ela recebe determinada informação, né? E normalmente, mesmo não estando na prefeitura, às vezes eu sou o culpado, na visão de alguns, por uma obra não estar andando, estar paralisada. Então, para deixar muito clara a nossa responsabilidade, a responsabilidade da minha equipe, a preocupação da nossa equipe com a qualidade das informações prestadas para a população, é que a gente está deixando isso transparente, o estado em que cada ação, cada obra estava no dia 31 de março de 2015 e qual a nossa programação da sequência dessas obras. Entregou para cada um da imprensa, né? Tem aqui, na verdade, uma orientação de obras e ações até o dia 31 de março. E isso vai estar, evidentemente, por consulta a toda a cidade, a todos aqueles, através do site. Com certeza. E também nós estamos entregando, Banana, ainda nessa quinta-feira, para as lideranças comunitárias e as lideranças do orçamento participativo. Na próxima semana nós vamos estar entregando uma cópia também para o Fórum Sindical e para cada sindicato da cidade. Estamos identificando um horário também junto à Associação Empresarial para que essa cópia possa ser entregue também na Associação Empresarial. Enfim, para que toda a população tenha noção, tenha ciência de um volume grandioso de ações que estavam acontecendo para que a nossa cidade, até 31 de dezembro de 2016, pudesse, de fato, estar num novo patamar de cidade, né? E que, se isso não acontecer, a responsabilidade não é nossa, a responsabilidade é de quem continuou a comandar o município de Brusque após a nossa saída. Muito se fala, muito se discute em todos os cantos da cidade, né? Evidentemente sobre o assunto cassação, né? O senhor, costumeiramente falando e comparando por si só a cidade de Chapecó, José Caramuri, por exemplo, ele gastou X reais per capita, Brusque gastou tanto, né? A situação é a mesma. Eu queria que o senhor falasse, até para, na verdade, o intuito nosso é de orientar adequadamente aos nossos formadores de opinião. O Canal X, através da sua história, retrata a história de Brusque, das pessoas de Brusque, que sempre pautou pela verdade, né? E sempre vão escutar todas as correntes, é claro, com todo o respeito a todos aqueles, né? E evidentemente para esclarecer de fato esse assunto. O senhor realmente
transgrediu a lei? Banana, eu agradeço muito a oportunidade de responder isso para ti. Eu saio de cabeça erguida da prefeitura porque nós não roubamos, nós não desviamos, não compactuei com corrupção. Nesse período eu combati a corrupção de todas as maneiras possíveis e demos vários exemplos disso. Nós reorganizamos o serviço público na cidade, procuramos tratar a cidade, cuidar muito bem da nossa cidade, de todos os setores, seja dentro da prefeitura, desde o prédio da prefeitura, o espaço onde lá centenas de servidores trabalham, até os espaços todos da cidade. Então, o que eu, sequer uma irregularidade administrativa ou contábil, eu cometi nesse caso que me levou à minha cassação. E nem a lei mudou. O que houve nesse período foi uma mudança da interpretação da lei. Não que a lei não possa ter mudança de interpretação, mas também as mudanças de interpretações, segundo a própria lei, elas não podem acontecer durante o jogo. Por que eu não cumpriria, não agiria diferente se essa fosse a interpretação? Nós, prefeitos, especialmente os prefeitos em reeleição e as suas equipes, nós recebemos sempre processos de formação também da ANVI, da FECAM, da Federação Catarinense de Municípios, e nós seguimos todas as orientações em 2012, que era um ano de eleições. Então nós não transgredimos a regra. Aquilo que era previsto para a comunicação foi utilizado na comunicação da prefeitura para as campanhas do IPTU, para a campanha da Felicitar, para a campanha do Refis, para o Festival de Inverno, para a FENARRECO, para a Semana de Brusque, enfim, para o Tapete Preto, para as ações de saúde, para as ações relacionadas à educação. Nas publicidades que nós realizamos, não tem lá o nome do prefeito, não tem lá a foto do prefeito, não está lá o enaltecimento das ações, é como se fosse o prefeito o super-homem, que graças ao prefeito pudesse foi o responsável por tudo aquilo. Muito pelo contrário. As ações que foram divulgadas têm a ver com a publicidade institucional, com a divulgação dos assuntos relacionados à prefeitura. Então, assim, nós não cometemos ilegalidade, nós não cometemos sequer erro administrativo, nós seguimos as orientações. E no comparativo que nós fazemos com Chapecó, lá em Chapecó, Banana, foram quase R$ 33 no primeiro semestre de 2012, aquilo que a prefeitura investiu na publicidade institucional. R$ 33. Aqui em Brusque, aproximadamente R$ 13, ou melhor, pouco mais de R$ 13, mais precisamente, coincidentemente, R$ 13,13 foi o que nós tivemos de investimento per capita no primeiro semestre de 2012. Então, assim, nós não podemos entender como justa essa decisão. Então, nós, em decorrência disso, estamos aguardando a publicação da decisão que nos tirou da prefeitura. Essa decisão foi no dia 24 de março, até hoje, até esse horário, 16 de abril. Eu desconheço que tenha havido publicação dessa decisão, e só a partir da publicação dessa decisão é que os meus advogados podem ajuizar recursos, porque os recursos que nós ajuizamos até agora foram recursos atípicos, foram recursos onde não nos restava mais alternativa alguma, porque eu só posso recorrer depois que publica. Como não teve publicação, eu não tinha alternativa de recurso. Então a gente fez recursos tentando conseguir esse direito, mas a justiça nos negou. Então agora, com a publicação do acórdão, nós temos a oportunidade de fazer os novos recursos, e aguardando que mais cedo ou mais tarde a justiça seja feita. Eu tenho que perguntar para o senhor também, a gente pergunta, a cidade quer saber, evidentemente, sobre esse momento da eleição indireta, Evidentemente, os outros jornalistas também perguntaram para o senhor, e é óbvio que o Canal X também tem que perguntar. Esse momento atual do voto indireto, essa situação, que na verdade, quando saiu a decisão em Brasília, era para a votação direta. E depois ela foi mudada pelo Tribunal, me parece, regional aqui de Santa Catarina. Queria que o senhor falasse sobre esse assunto também para orientação da cidade de Brusque e de toda a cidade e da sua história. Algo que também nos causou surpresa foi que quando houve a decisão pelo TRE da minha cassação, a decisão era que a eleição acontecesse 90 dias após a minha saída da prefeitura, mas por decisão
por voto direto da nossa população. E de uma hora para outra, do TRE para Brusque, houve a modificação, houve também uma interpretação diversa por parte do Tribunal Regional Eleitoral, que transformou aquela eleição direta em eleição indireta, eleição pelos vereadores da Câmara de Brusque, né? E agora no dia 30, então, estão marcadas as eleições indiretas. Essas eleições existem 2 candidatos, o Partido dos Trabalhadores, eu apoio o empresário Ingo Fischer, a gente conhece a história do empresário Ingo Fischer, sabe do compromisso dele com a nossa cidade e, acima de tudo, com o compromisso dele em continuar tocando as boas ações que vinham sendo realizadas pela nossa equipe, né? Então é nele que a gente deposita também as esperanças da continuidade desse bonito processo que Brusque estava vivendo até 31 de março de 2015. Nesse momento se discute também o voto fechado, o voto aberto, né, dos vereadores, né? Eu queria saber a sua opinião também. Qualquer mudança a essa altura do campeonato, Banana, além de ser ilegal, é um golpe, né? Porque as regras elas já estavam claras para todos os candidatos quando iniciou esse processo. Quando os 2 candidatos se inscreveram como candidatos a prefeito, eles tinham as regras, tinham a lei na sua mão e sabiam que a votação ia se dar através dos 15 vereadores. Logicamente que o meu desejo é que a eleição fosse direta pelo voto da população. A democracia, ela foi usurpada, ela foi ultrajada, ela foi violentada por essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral. E uma forma, talvez, de remediar seria que a população votasse diretamente, escolhendo o seu novo prefeito. Mas, como isso não aconteceu, a eleição vai ser indireta, né? E as regras estavam claras quando os candidatos começaram esse jogo, né? E a regra clara lá o que é? O voto secreto. Porque se a eleição fosse direta, também o voto seria secreto. O Banana, o Paulo, o telespectador do Canal X, todos iríamos às urnas votar de forma secreta no candidato que nós acharíamos que seria o melhor para Brusque. E nesse momento, a tarefa do vereador é exatamente substituir o Banana, substituir o Paulo, substituir o voto do telespectador. Por isso o voto secreto, né? Então qualquer modificação, ela certamente vai causar um transtorno maior ainda para esse processo, porque certamente qualquer mandado de segurança a ser impetrado por quem quer que seja, vai cancelar esse processo. Então, assim, a Câmara de Vereadores tem essa oportunidade na sua mão, né, de não permitir ou de não patrocinar mais um golpe na estrutura, na vida política da nossa cidade. Só dentro do assunto, mesmo que se modifique, vote hoje, vote no dia 27, a mudança da lei orgânica do município? Mesmo que haja modificação na lei orgânica, porque a regra está clara. A regra diz que a votação é pelo voto indireto, voto secreto dos 15 vereadores. Essa era a regra quando os 2 candidatos se inscreveram. Então, a regra era aquela. É como uma partida de futebol. Eu começo a partida de futebol sabendo que aquelas são as regras. Não é possível que durante a partida de futebol se invente uma nova falta, um outro motivo para dar pênalti. As regras já estavam claras. Então, quando os 2 candidatos se inscreveram como candidatos a prefeito, as regras já estavam claras. Ou seja, o jogo já começou. Qualquer mudança nas regras a partir desse momento, mesmo com mudança na lei orgânica municipal, além de ser ilegal, eu considero como um verdadeiro, uma virada, uma puxada de tapete, uma mudança de regra enquanto o jogo está sendo jogado. Também tem que perguntar para o senhor nunca se negou a responder qualquer pergunta de todos os jornalistas da cidade, de todo o estado, né? E hoje eu tenho que perguntar para o senhor, esse assunto CPIs, né? Essa coisa de oficinas mecânicas, essas coisas que estão acontecendo, que muito importante, tem que existir realmente, se tem dúvida, tem que ter CPI daqui, CPI desde que haja motivo para isso, é evidente. O que o senhor fala sobre essas ações e o que está acontecendo que, de certa forma, envolve também o seu governo e nada melhor que o senhor também se posicionar sobre isso? Bom, a CPI sempre é um instrumento de sangria política, porque ela não tem
na grande parte das vezes, efeito prático nenhum, a não ser o efeito político, a espetacularização, a imprensa cobrindo, enfim. Porque essas questões todas já estão sendo tratadas na Justiça, pelo Ministério Público e pelo próprio Poder Judiciário. E nesse aspecto das oficinas, o próprio Partido dos Trabalhadores, lá quando iniciou esse processo, nós também estávamos propensos a nós mesmos apresentarmos o pedido de CPI, porque o município de Brusque foi vítima desse processo. O município não compactuou com esse processo. Até agora, o que está se percebendo pelos depoimentos que a Câmara de Vereadores está divulgando, né, que estão acontecendo, e mesmo aquelas informações que a gente tinha conhecimento pela Justiça, é que houve, me parece, um certo conluio entre as oficinas mecânicas que ganharam as licitações da Prefeitura com outras oficinas para modificar valores de orçamento, para apresentar orçamentos para a Prefeitura que não correspondiam à realidade. Então a Prefeitura foi vítima desse processo também, né? E que todos os envolvidos sejam exemplarmente punidos. Nós desconhecemos, pelo menos até o dia 31 de março, quando nós saímos da Prefeitura, da participação fraudulenta de qualquer servidor da Prefeitura, seja efetivo ou seja comissionado, nesse processo, né? Reafirmo, o município de Brusque, a Prefeitura de Brusque, ela foi vítima da ganância, da falta, certamente, de escrúpulos, né, por parte daqueles que ganharam a licitação, né, e procuraram fazer os seus esquemas para aumentar os valores que eles receberiam do município de Brusque. Estamos fechando essa matéria, essa coletiva, né, que é onde a imprensa local esteve presente, né, e fica aí o Paulo Roberto Wetzel com as suas considerações finais através do Canal X, do tvcanalx.com, respeitando a democracia. Olha, a gente está vivendo de fato uma fase dramática, uma fase que jamais eu imaginei viver na minha vida, um momento como esse, mas eu quero assim deixar muito público o meu agradecimento, porque, olha, o volume de manifestações, o volume de mensagens, seja no Facebook, seja através de telefonema, seja através de e-mails, as mensagens pessoais que uma multidão está me mandando constantemente, é o que me anima, é o que me faz certamente ficar de pé, é o que me impulsiona para continuar buscando a justiça, né? As pessoas com as suas correntes de oração, com as suas correntes de fé, com as suas promessas, com as suas novenas, enfim, com as suas mais variadas formas de expressão da sua fé, elas estão procurando, através dessa proteção espiritual também, fazer com que a gente seja protegido, que a cidade seja protegida. Então, assim, o meu agradecimento, né, nesse turbilhão de emoções que a gente está vivendo nesse momento, né, não sou eu, mas a Beth, os meus filhos, a minha família, os meus irmãos, as pessoas que estavam comigo no governo, né, nós estamos vivendo um momento de muita tristeza, né, e de nos sentirmos injustiçados, a cada dia com mais certeza dessa injustiça. Mas, ao mesmo tempo, essas manifestações de carinho são para nós como uma alavanca, né, e eu tenho certeza que ao final desse processo pode demorar menos ou mais tempo, mas que a justiça vai ser feita. Com a palavra, o Paulo Roberto Wetzel, aqui numa coletiva de imprensa. Toda a imprensa esteve aqui, com muito prazer, o Canal X, registrando a história de Brusque, das pessoas de Brusque, registra também o depoimento, as manifestações de Paulo Roberto Wetzel, através do Canal X Brusque, do tvcanalx.com. A gente agradece a audiência e a todos aqueles que fazem parte dessa constelação, dessa nossa busca, né, de uma melhor cidade para todos nós, a nossa amada Brusque. Daqui a pouco a gente volta.